Saudades da minha terra. Quero nem falar muito de futebol, não. Eu brinco com o pessoal aqui, mas vou dizer, viu? Vamos ser realistas, né, gente? A coisa tá feia. Vamos lá. Vamos falar do que importa aqui, porque é melhor, viu, Giovana? É verdade. E a gente vai falar de uma cidade tão querida. Tão querida. Cidade paulista. Sabe que... Cidade que tem muito japonês, igual tem em Maringá que você falou ontem. Sabe que a turma da Mônica é de lá, né? Sei. Essa cidade já tive experiências maravilhosas. É sério? Eu quero saber. Vou contar aqui experiências que marcaram até meu ministério nessa cidade. Ah, que lindo. Marcante, então, Mogi das Cruzes. Grande Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Chamada Coisa carinhosamente de Mogi, né? É isso aí. Fala de Mogi pra nós, Giovana. Mogi tá ali, né? São Paulo, na região metropolitana de São Paulo e Alto Tietê. Ela fica na região leste da Grande São Paulo, né? E o ponto de referência é o Marco Zero, o belisco ali instalado na Praça Coronel Benedito de Almeida, em frente à Igreja Matriz, ali a Catedral Santana, muito conhecida. E para quem não sabe, Mogi, né, na língua tupi antiga, significa Rio das Cobras. Rio das Cobras? Casa do rio, né? Do rio ali, Tietê. Sabe que a expectativa de vida de Mogi das Cruzes é 72 anos, pastor? Dos moradores de Mogi? É. Ó, muito bom. Eu acho que a longevidade, né? Um povo longevo. E é uma cidade grande, viu? 451 mil habitantes. Sim, Mogi é uma cidade muito grande, muito desenvolvida, né? E é uma cidade muito agradável. Eu gosto de Mogi. Gosto sim, ele tem... E é bonito assim, o clima, a geografia, né? Ele é cortado por duas serras, a Serra do Mar e a Serra do Itapetí. E muito eu já E subi. pelo Rio... Porque a Serra do Itapetí é onde ficam muitas antenas de rádio, por sim. causa da altura dela. Foi botar bombril? Fui lá dar um pulinho lá para poder conhecer. Já peguei tempestade na Serra do Itapetí. Ai, que perigo. Olha, eu vou dizer, viu? Certo, trovões, que você está em cima da torre e a torre puxa raio, né? Que perigo. Experiências boas nesse tapete, viu? É cortado pelo rio Tietê também, então tem duas represas ali que fazem parte do sistema produtor do Alto Tietê, né? Os reservatórios de Taiaçupeba e o rio Jundiaí, ali as duas represas, né? Vamos começar da história? Falando da história de Mogi. Quando começou Mogi das Cruzes? Então, ele começou em 1560, antiga, viu? Mogi antiga, pelo bandeirante Gaspar Vaz Guedes. Porque Mogi, aquela região ali, ela era uma parada, né? Dos bandeirantes, de quem circulava por ali, eles paravam naquela região para descansar, para refazer as energias, enfim. E aí o Gaspar Vaz Guedes, ele gostou da região ali e acabou pensando em investir em Pará, em comprar aquelas terras, enfim. Então começou como um povoado em 1560, por ali, servindo, como eu falei, como um ponto de repouso, né, dos bandeirantes exploradores que vinham de São Paulo, né? Entre eles, Brás Cubas, que é um personagem também da história brasileira. Conhecido, também circulava por ali. Então, a história foi o seguinte, o Gaspar Vaz Guedes, que era um desses exploradores, passou por ali, falou que região linda, muito bem localizada, bonita, enfim, estrutura, logística e tudo mais. Falou, não, eu vou facilitar aqui o desenvolvimento, e foi o responsável pela abertura da primeira estrada entre a capital e Mogi, iniciando esse processo de povoamento, né? E aí virou uma vila, o nome era Vila de Santana de Mogi-mirim. Isso foi em 1611 já, e ela foi elevada ao título de cidade, né, em 1865 e virou uma comarca em 1874. E olha que interessante, né? A gente tem Mogi-mirim em São Paulo,
Mas você veja, né, como os nomes eles mudam, porque começa Mogi na sua história como Vila Santana de Mogi-mirim, e que posteriormente vai ter essa mudança de nome, mas esse Mogi-mirim permanece, né, em uma outra cidade. Permanece em uma outra cidade, exatamente. Tem acho que uns 3 Mogis, né, no Brasil, essas cidades. E o Guedes, né, o Vaz Guedes, ele que foi responsável por fazer essa batalha aí para virar cidade, enfim, essa influência política, essas negociações políticas, né, de virar vila, povoado, enfim. Vamos falar dos imigrantes. Sabe que tem uma colônia muito representativa japonesa, né? Sim. Inclusive, a minha mãe, quando pequena, né, a minha família de formação católica, depois se tornaram todos evangélicos, mas a minha mãe, ela tinha como madrinha de batismo nela, uma família que até hoje mora em Mogi das Cruzes e que eram muito amigos dos meus avós, imigrantes também, japoneses, né? E que viviam na região. Então, eu lembro quando eu ia na casa deles, no bairro que eles moravam ali em Mogi, só tinha japonês, parecia que você estava no Japão. Não, é uma grande comunidade japonesa no Brasil. 20% da população de Mogi é de japoneses descendentes, né? São 3 gerações já que habitam, que fazem essa Mogi-mirim. E sabe o que eu mais gostava? Quando eles iam fazer visita, eles sempre levavam presentinhos, né? E tinha uma bolacha japonesa, que é um biscoito doce, que eles levavam. Nossa, eu amava aquilo. E aí eles levavam um negócio que vinha do Japão, que era tipo um tubo de pasta de dente com canudo. Aí você botava assim na frente do canudo e assoprava, e ele fazia umas bolas grandes assim, como se fosse um chiclete. Eu amava quando eles iam visitar a gente. Eu né? Brinquei com isso. Aí eu chamava eles de tio Fábio e tia Clarice. Que gostoso isso, né? Com certeza a gente tem essas lembranças, traz, né? O clima lá é muito agradável, né, pastor? O senhor que conhece lá. Verão é um pouco quente, chuvoso, né? Inverno ameno. A temperatura aí gira em torno de 17 graus, sendo, claro, julho mais frio e fevereiro mais quente. 17, 20 graus, super agradável o clima. Agora, Mogi das Cruzes é conhecido também pela educação que eles têm, né? Ou seja, é um nível alto de educação. Teve uma boa nota no IDEB, né? A educação básica é um dos destaques brasileiros, né? Na educação básica, que une o ensino fundamental e o ensino médio. Então, ensino médio. Então, segundo o MEC, entre as 10 escolas com médias mais elevadas no IDEB da região do Alto Tietê, 5 estão no município. Então, é muito forte a educação básica das crianças lá, né? E dos jovens. Isso é muito legal. Como é que está a economia de Mogi? Então, a economia, ela é bastante diversificada. Tem agricultura bastante forte, né? Com hortaliças, cogumelos. Cogumelo eles plantam para passar para o Brasil inteiro. Tem orquídeas, né? Isso muito por conta também dessa concentração japonesa, né? Eles são os grandes agricultores ali da região. Exatamente. Caqui e assim... Caqui. Ai, caqui. Caqui é uma delícia, né? Caqui chocolate. Então, assim, o plantio são culturas que exigem uma delicadeza e muita técnica, né? Sim. O cogumelo, o próprio caqui, a orquídea. Então, os japoneses são muito bons nisso. Agora, lá também tem muitas indústrias em Mogi. Muito. A expansão industrial ali foi fortíssima. Então, esse lado cresceu bastante, né? Tem 891 indústrias, e entre elas umas muito fortes, como a GM, né, General Motors, a GSL, a Valtra, que é de tratores agrícolas, tem a Kimberly-Clark, que é a indústria química de higiene, né, pessoal. Que mais? A Gerdau também está lá. O setor da indústria, Pastor Glauber, emprega mais de 20 mil pessoas. É muito forte. Sim, é uma cidade próspera, com muita indústria, na agricultura fortíssima. Mogi é um lugar bem bacana. É um lugar muito forte. Outro setor que emprega muito, que é destaque, é telemarketing. Sabe que no mundo, a Índia é um país muito forte em telemarketing, em diversos idiomas. E Mogi-mirim também tem uma das maiores empresas de telemarketing do país, aí com 3 mil pessoas. É a Nelbico,
e muito forte também nesse setor de telemarketing. Olha, que bacana. E o turismo? Se eu vou lá para Mogi, como é que eu faço para conhecer a cidade? O que tem de bacana lá? Olha, são mais ou menos umas 5 principais pontos turísticos, ali atrações turísticas. O Pico do Urubu, que fica ali na Serra do Itapetí, né? O senhor deve conhecer ali. O Parque Centenário da Imigração Japonesa, que foi inaugurado em comemoração ao centenário, né, da imigração. Tem o Parque Leon Pfeffer, tem o Parque da Cidade, ali no Alto do Ipiranga, né? O Parque Centenário, como eu falei. Enfim, as atrações naturais ali são muito bonitas, com muita flora, fauna. Olha só, o Júlio César está aqui dizendo o seguinte, ó, hoje é a minha cidade, Mogi das Cruzes. Falando do Pico do Urubu, né? Tá cumprimentando todo mundo. Bom demais, hein? Agora, quando a gente fala de Mogi, a gente também não pode destacar que um dos principais cartunistas do Brasil é da região, né? É da região. Posso ainda concluir uma dica de turismo, que se Claro. o pessoal for visitar lá, dá uma voltinha no Expresso Turístico. Ela é uma locomotiva da CPTM que puxa 2 vagões fabricados na década de 60 entre as Estações da Luz e Mogi das Cruzes. Então vale a pena fazer esse passeio, tá? Falando de Maurício de Souza, ele nasceu, na verdade, ali em Santa Isabel, né, no município vizinho. Do lado, Mas a produção artística dele iniciou aí durante um período que ele morou em Mogi das Cruzes. Inclusive, vários personagens dele foram inspirados em habitantes de Mogi das Cruzes. A Mônica, Cascão, né? Enfim, tem várias... Cebolinha. Com certeza são nascidos em Mogi. Que legal. Olha, e Mogi também se destaca, em São Paulo tem muito desses jogos abertos, né, da cidade, escolares. Mogi também se destaca nisso, não? Sim, foi uma cidade que acolheu aí os Jogos Abertos do interior de São Paulo em 2011. Nossa, mais de 15 mil atletas profissionais, amadores. Foi um grande evento que mobilizou a cidade. Inclusive, foi destaque aí no futebol, né? Na Copa do Mundo da FIFA de 2014. Não sei se o senhor lembra. Depois que o cônsul-geral da Bélgica visitou São Paulo, Didier, assim que ele conheceu a cidade, ela foi confirmada como sede, centro de treinamento da seleção belga, justamente para a Copa do Mundo de 2014. Legal, né? Olha só, muito interessante isso. Gente, Mogi das Cruzes, né? Uma cidade linda. Você sabe que Mogi, eu tenho um carinho muito grande por Mogi. Eu fiz muita campanha em Mogi das Cruzes. Né? Nós tínhamos uma igreja que era pequena, cabia mais ou menos ali umas 400 pessoas. E aí o Senhor abençoou, abriu a porta, nós conseguimos adquirir um cinema lá na cidade, que é onde é a nossa atual igreja, lá em Mogi. E eu fazia campanhas lá. E eu ia toda, não sei se era quarta ou sexta, acho que era quarta-feira que eu ia lá. E teve um dia à tarde, a igreja estava muito cheia. Parede pingava, o Giovana. E na frente tinha uma senhora, ela estava bem obesa, e ela caiu assim, ó, né, com o rosto. Aquilo começou a me incomodar. Pressão baixa, talvez? Então, assim, parecia que estava dormindo mesmo. E estava pregando tal, e fazendo um culto até mais agitado. E aquela senhora caída assim. Ela caiu e ficou ou estava pescando? Ficou caída assim. E parecia que tinha dormido, parecia que tinha apagado mesmo. E aí eu peguei e falei assim, né? Olha, mexe com quem tá aí do teu lado, tal, não deixa essa pessoa dormir, não. E aí, a mulher do lado cutucou, tal, sem reação nenhuma. Que perigo, pressão baixa, de certo. E aí eu peguei e falei assim, né? Olha, acorda essa senhora aí. A mulher que estava do lado tacou a mão no pulso dela. E a mulher que estava do lado era enfermeira. Aí a mulher deu um grito assim, falou, pastor, ela não tem respiração nem pulsação. Ela falou alto assim. Ela falou, eu sou enfermeira, chama o resgate agora, aquela coisa, né? E aí ficou todo mundo parado. E aí foi um momento que a gente falou assim, olha, abre espaço para ela, vamos levá-la para lá, chama o socorro. Mas antes de fazer isso, pessoal, vamos estender as mãos para ele, vamos fazer uma oração. E aí nós fizemos um clamor naquele dia por aquela mulher, né? Quando nós terminamos de orar, Giovana, ela despertou. Nossa, pastor, ela que despertou. forte isso. E aí, a mulher que estava do lado, que era enfermeira, ela ficou assim e tal.
E aí eu falei assim, olha, conduz ela, porque já foi chamado o resgate, deixa ela ir para o hospital, fazer os exames que precisa ser feito. E, Joana, uma coisa bonita aconteceu. Na outra semana essa mulher voltou e ela voltou com os exames. Essa mulher tinha 4 pontes de safena. 4 pontes de safena. Uau. E naquele dia Jesus fez um trabalho tão bonito, as pontes de safena dela desapareceram. Ela não tinha mais nada de marca de ponte de safena. É como se tivesse feito uma remoção daquilo e tivesse restaurado tudo. Uau, glória a Ela estava Deus. cruzada, foi um testemunho, Incrível, foi um nossa. testemunho assim mais lindo que eu vi naquele lugar, de muitas coisas bonitas que aconteceram. E Mogi também me marca, Que forte. e Mogi também me marca por um fato que aconteceu também. Logo quando eu comecei a fazer campanhas, Mogi foi uma das primeiras cidades que eu fui fazer campanhas. E eu sempre vi o missionário Soares, na hora de ministrar a cura, né, levar as pessoas a poderem agir na fé. Não a gente ora, quem foi abençoado, aconteceu, mas de poder, sabe? Você orou por um milagre, então vamos crer no milagre. Eu sempre vi o missionário insistindo na oração e tal. E naquele dia que eu estava orando, eu senti que Deus tinha curado uma pessoa de caroço que tinha no seio. Foi um sentimento assim, muito forte, como eu nunca tinha sentido. E aí eu falei, pessoal, tem uma pessoa que tinha um caroço no seio e foi curada. Quem que era essa pessoa? E eu tô lá e não aparecia ninguém. E no meio daquela multidão assim, e não aparecia ninguém. Parecia que eu tava doido falando. E tinha gente que era curada do braço, da perna, da coluna. E assim, testemunhos bonitos que a gente ouvia. E nada de vir essa questão do caroço. Parece que você falar no meio de centenas e centenas de pessoas, alguém vai aparecer. E aquele silêncio. Eu dizia, pessoal, eu sou de Deus. Deus colocou isso no meu coração. Quem foi essa pessoa? E nada. Aí, Giovana, vem aquela batalha que vem. Parece que você está falando da tua cabeça, você está falando que não é, está inventando coisas, né? E é uma batalha. E eu sempre vinha no coração aquele ensinamento que eu tinha aprendido, né? Para você não voltar atrás na sua oração, mas permanecer firme. Eu continuei com o culto, fiz o restante do culto. Chegou no final, veio uma coisa assim, de incomodação. Eu disse assim, olha, eu não acredito, né? Que o Senhor nessa hora passou aqui, fez essa obra, essa pessoa estava com... Eu estava gesticulando com a mão assim, e eu nem me dei conta. A mulher que falou, e eu estava tipo com a mão de um lado, e como se eu estivesse apontando com o dedo assim. Nossa. E aí a mulher que estava na frente assim do lado, na hora ela começou a chorar e disse assim, fui eu. Aí eu falei, o que foi a senhora? Eu que tinha um caroço aqui há tanto tempo, tal. Eu falei, por que a senhora não contou? Aí eu já estava tão acostumada com esse negócio aqui que eu nem... E aí você ficou apontando o dedo para mim como se estivesse me acusando. Aí eu botei a mão aqui e eu vi que sumiu. E sumiu! E ela começou a contar. Isso marcou de uma forma também positiva no meu ministério, porque quando Deus ele traz algo no teu coração, e você está na presença dele, você tem que ficar firme, porque Deus não é Deus de confusão. E isso ajudou bastante também. Então, muito bom. Né? Mogi me traz boas recordações dessa cidade. Não pela beleza da cidade, por tudo que ela representa, mas porque também eu vivi experiências importantes para o meu ministério em Mogi das Cruzes. Né? Então, eu tenho um carinho também por essa cidade. Saudade da minha terra. Bom demais, né, gente? Olha só. E a gente vai ouvir o hino. Toca aí, maestro! O hino de Mogi das Cruzes. Foi transpondo a serra do mar, que pras curvas teu solo pisou, e nos deu a razão de amar esta terra que ele fundou, situada às margens do rio Tietê, aos pés do Itapetí, habitada por gente de brio, que sorrindo sempre vela por ti. Teu brasão de teus filhos estampa a história, heroísmo, os feitos, bandeirantes que nos deram de herança nossa origem, nosso grande conceito. Do trabalho teu povo é amante, braços fortes, coragem morredora, te fundiram nesta gigante, nesta terra tão encantada.